Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre o crepúsculo na pré-história, tá? Então, nós vamos voltar um pouco hoje para a mitologia grega, tá? E na mitologia grega, as histórias de Exídio, o homem, né, antigo, ele passava por várias eras diferentes, tá? Então, na histórias de Exídio, ele passou, né? O homem passou pela Era Dourada, pela Era da Prata, passou pela Era do Bronze, pela Era Heróica e pela Era do Ferro, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas eras. Bom, primeiro, a Era Dourada, ou na verdade, a Era Dourada, a Era Prateada, a Era do Bronze, a Era Heróica e a Era do Ferro foram todas histórias, né, contadas e passadas pelo homem da antiguidade, tá? Por exemplo, a Era Dourada, ou a Idade do Ouro, né, ela foi conhecida como um período de paz, um período de harmonia, de serenidade, de prosperidade, tá? E nas obras literárias, a Era Dourada geralmente ela terminava com um acontecimento devastador, tá? Idêntico com a queda do homem, tá? Então, nessa era uma era de paz, de harmonia, de serenidade, né? Era uma era paz e amor. Só que nas obras literárias, esta era, a Era Dourada, normalmente ela terminava com um acontecimento devastador, tá? Bom, a Era de Prata, ou Idade da Prata, né? Que é descrito por Hesíodo, né? Em sua obra, por exemplo, na obra Os Trabalhos e os Dias, né? Zeus teria encurtado a primavera, tá? Criando as estações e assolando a terra com o frio e o calor. Então, nessa era, na Era de Prata, nas histórias de Hesíodo, né, em uma dessas suas obras, que chamaria Os Trabalhos e os Dias, o Zeus ele teria encurtado a primavera e teria criado as estações e colocado medo na terra, com o frio e com o calor, tá? Foi nesse período também, foi nessa era, que o homem inventou as casas, né? Desenvolveu a agricultura nesse período, tá? Ele teria também ocorrido com a extinção da juventude eterna, tá? Então, era um período que a juventude era eterna, era considerado como uma juventude eterna, não acabaria. E acabou, tá? Então foi um período que foi considerado o fim da juventude. Os deuses eles foram os criadores da raça, né? E da prata. Os homens da idade da prata eles deveriam manter-se afastados tanto das guerras quanto dos trabalhos pesados do campo, tá? E a Era do Bronze ela já é uma última análise derivada das idades do homem, tá? E as fases da existência humana na Terra, seguindo a mitologia grega, a Idade do Bronze ela foi um período de uso extenso de metais e de desenvolvimento, tá? Do comércio. Foi na Idade do Bronze também que vieram diversas inovações tecnológicas para as civilizações antigas. Nessa idade, né, se fez a transição da pré-história para a antiguidade, no momento em que a humanidade ela passou a dominar a metalurgia do bronze, tá? E a Era Heróica, que era a Era Heróica grega, né, foi o período entre a chegada dos gregos a Tessália e o retorno dos gregos a Troia, tá? Essa era, a Era Heróica, ela surgiu no período arcaico, quando os gregos imaginavam heróis como certos personagens das lendas épicas, tá?
E, por fim, a Era do Ferro. A Era do Ferro ela foi um período nos primórdios da história da humanidade, em que as pessoas elas começaram a usar instrumentos de ferro. Tá? A Idade do Ferro ela começou e terminou em épocas diferentes. A primeira Idade do Ferro ela aconteceu no Oriente Médio e no sul da Europa, tá? Por volta de 1200 anos antes de Cristo. Na Idade do Ferro começou-se, né? Ela começou quando as pessoas aprenderam a extrair o ferro das pedras, quando as pessoas aprenderam a utilizar o fogo muito intenso. O ferro, né, era melhor que o bronze para fazer as ferramentas e as armas, e porque era mais duro e resistente. Tá? O Hesíodo ele foi um poeta grego da antiguidade e ele acreditava que estava vivendo na Era do Ferro. Tá? No final do período neolítico, o homem ele descobriu que poderia derreter alguns tipos diferentes de pedras e fabricar o cobre e o bronze. Dessa forma, foram descobertos os primeiros metais para uso humano. Tá? O homem ele já estava fixado, né, em sociedade, e eles produziam ferramentas como o cobre e o bronze. Tá? De maneira que, na verdade, de maneira poética, né? Poderíamos dizer que estamos olhando para o crepúsculo da pré-história. Então, a história da pré-história, né? E, bom, agora nós vamos estudar um pouco das ligações entre as relações da arte com a escrita, tá? Bom, nem todas as estruturas que nós aprendemos não se enquadram nas concepções tradicionais sobre o que é a arte, tá? Por quê? Porque o que vimos na pré-história e chamamos, né, hoje de arte, naquele período não era visto dessa forma, tá? O homem antigo ele não via o que ele fazia como arte, tá? Para o homem da pré-história, tudo o que acontecia era parte do seu cotidiano, de sua vida e de sua forma de viver, tá? Na história, a arte ela surge ligada às necessidades humanas mais básicas e ela se mistura com o quê? Com utilidades, né? Com os ritos religiosos e com a crença em um sentido para a existência. Bom, embora toda arte seja a representação da realidade, e eu acho que eu já falei isso para vocês, ela nunca é somente uma representação, tá? Quando representamos uma realidade, a obra de arte ela transmite o quê? Uma mensagem do artista, tá? E você pode observar nessas duas imagens que estão aí na tela. Com essa arte, ela, né, causa um efeito, tá, da própria realidade que ele buscou apresentar. Então, essas obras, elas nunca ficam só para ele, né? Ela é uma obra feita para transmitir alguma mensagem, tá? O artista quer transmitir uma mensagem, tá? E aí você está vendo, né? Essas obras é uma obra de Oscar Niemeyer, que é o Palácio do Planalto, que fica lá em Brasília. Ele foi construído em 1960, tá? E uma obra de Dulcio de Buoninsegna, que é Madonna com seu filho, tá? O Palácio do Planalto, lá é a sede do Poder Executivo do governo, né? A gente vê bastante na televisão. Ele foi construído lá em Brasília em 1960, tá? Típico de uma arquitetura moderna. Esse palácio, assim como Stonehenge, aquele que vocês viram, aquelas pedras que vocês viram, não deixa de ser uma construção, tá? Aí você pode notar que o palácio ele possui uma forma artística própria, né? Então o artista foi, desenhou, elaborou e criou o palácio, diferente de Stonehenge, que eles foram montando, né? Montaram sem nenhuma pretensão, tá? E aí, se você observar o palácio, você pode perceber que o mesmo ele possui o quê? Linhas, curvas, né? Retas.
e as suas disposições, né, dos vidros. Então, ó, os vidros são todos aparentes, não tem paredes que tampam, né, os vidros. Então, a disposição do vidro é toda aparente. E isso, né, leva a nos entender que nos transmite uma serenidade, tá? A sociedade, né, que é tão grandiosa, ela emprega essa arte, né, que não é somente ligada à função da utilidade pública, mas essa arte ela busca elementos artísticos, como vocês estão vendo, né? A pessoa que projetou, né, ele buscou alguns elementos artísticos, as linhas, as curvas, a vidraça, que foram utilizados pelos artistas, né? São as formas, né? O material, a cor. Bom, já a obra de Madonna com o Filho é uma pintura do mestre italiano Duccio, né? De Becconi-Segna. Duccio ele pintou por volta de 1300, durante a Idade Média, essa imagem. E essa pintura ela virou uma das mais importantes e impactantes de sua época, tá? A Madonna, em seu quadro, ela representa Maria, e o Filho, em seu colo, representa Jesus Cristo, tá? Ela parece uma mulher comum, né? Como qualquer outra, mas ao mesmo tempo ela segura em seu colo a figura de Jesus Cristo, que, segundo a tradição cristã, é o próprio Deus, tá? Então, ela tem um olhar direcionado a quem está vendo, né, a imagem, como um convite, né, para olhar para a criança, certo? Nesses dois casos, nessas duas obras, a arte, além de representar uma realidade, ela procura também transmitir um significado, criando o quê? Um diálogo com a pessoa, né, que está apreciando essa obra, certo? Bom, agora vocês vão responder a atividade da página 74, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode me procurar, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima aula.